tá no ar. Quem manja na bateria, não liga nem ao tá ligado nela, né? Você manja no real? Arelio foi a primeira. Você manja? Então, para um tempo ali naquele aplicativo, eu dou R$100. Dá 100 reais? Oi, dá pra você. Dá pra você. Dá pra você. Quer que música? Diga. Dá pra Ele você. responde certinho aí do celular. Oxi. Deixa eu desligar aqui mais tarde. Você quer o quê? Diga aí. Vai enrolar. Aqui, ó. Eu sei. Tá vendo esse ícone aqui? Esse ícone aqui dos dois. Aí dá pra você colocar a pessoa viva, né? Você viu o entrevistado aí, um vídeo da arca da purificação? Vira? Não é isso, não. Tá atualizando, tá ficando pior. Ah, mas eu sei como. Sei como. Ah, eu fui real, eu havia todo. Aí embaixo. Compartilhar o link. É isso mesmo. Ali mesmo é compartilhar o link. Aí você copia, vai lá no WhatsApp e clica Eu vou querer compartilhar aqui, né? no WhatsApp. Entra no WhatsApp. Já tem 7 pessoas. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Já estamos iniciando o nosso culto. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão já conosco nessa transmissão deste culto. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Tivemos uns pequenos probleminhas por causa da chuva, mas já estamos iniciando para a glória do nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Nós vamos orar e já assim dar prosseguimento ao nosso culto. Aos irmãos que estão aguardando aí no Instagram, daqui a pouquinho estaremos colocando também nosso culto ao vivo, transmitido pelo Instagram. E vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Deus bendito e amado, muito obrigado, ó Pai, pela chuva que cai. Obrigado, ó Deus, pela bênção que o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem feito. Que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre a nossa vida, nossa igreja, sobre a nossa cidade, ó Deus, sobre cada povo do Senhor espalhado sobre esta terra. Conduza-nos, ó Deus, no culto desta noite para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos comunicar algumas coisas rapidamente. Uma delas é que eu havia falado com os irmãos sobre a nossa sala de oração. Pois bem, nós estávamos estudando como fazer, porque Deus deu o projeto, Deus deu a ideia, mas nós ainda estávamos tentando entender como fazer essa sala de oração de jeito que os irmãos que estão assistindo também possam participar ao vivo conosco desta programação. E aí nós tivemos uma luz essa semana e nós estaremos transmitindo a nossa sala de oração pelo Instagram, porque aí nós temos aqueles irmãos que conseguem participar do nosso culto no Facebook e aí também vamos ter os irmãos que participam conosco no Instagram. Então nós estaremos realizando a nossa sala de oração ao vivo e aí você venha preparado, porque na hora, no momento da live, que nós teremos 1 hora de culto, de oração, você vai poder participar. Nós estaremos convidando você e você estará fazendo uma oração ao vivo, junto conosco ali, participando dessa live. Então, neste culto transmitido pelo Instagram, será 1 horinha de culto só de oração. Nós estaremos só orando ao Senhor e buscando ao nosso Deus, clamando ao nosso Senhor pela nossa cidade, pelo nosso país, por missões, para que a glória de Deus brilhe sobre a nossa nação. Então nós estaremos essa semana enviando já a postagem, falando para você ali como você vai participar conosco desta transmissão do nosso culto de oração, da nossa sala de oração, tá bom? Nós estaremos fazendo algo bem informal,
bem simples, bem aconchegante, de jeito que você possa participar conosco deste momento de oração e também orar ali conosco ao vivo, juntamente participando deste culto, ok? Nós estaremos, eu quero agradecer aos irmãos, né, também, que têm participado, contribuindo com seus dízimos e ofertas. Meus irmãos, eu quero dar a boa notícia de que nós estamos quase, falta isso aqui, ó, para a gente ultrapassar o nosso alvo da campanha de missões. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, nossa igreja tem avançado, tem contribuído, e nós estamos, isso aqui, de chegar e ultrapassar o nosso alvo de missões. Então você, meu irmão, que ainda não contribuiu, que sentiu o desejo no coração, contribua para que a obra do reino de Deus continue avançando até os confins da terra. Nós queremos contar com a sua oração, com a sua contribuição e parceria nessa obra missionária, tá bom? Nós estamos agora a um triz de ultrapassar o nosso alvo de R$ 1.500 para a glória do nosso Deus. E assim então podemos levar, né, a transformação do mundo com a alegria do Senhor Jesus. Então faça você também parte disso, não fique de fora deste mover que Deus está fazendo no nosso planeta, ok? Maiores informações nós estaremos dando também durante a semana nas nossas redes sociais, ok? Vamos passar para aquele momento de oração, nosso momento família no altar. Nós temos, né, ainda 2 pedidos, que é o senhor José e a Alice, que ainda estão no hospital, estão ali neste momento hospitalizados. E nós queremos acrescentar também, hoje nós tivemos o primeiro caso confirmado, né, do Covid-19 em nossa cidade. Então nós queremos orar pela família que está passando por essa dificuldade agora, para que Deus esteja confortando e trabalhando para que isso possa ser revertido e que nós possamos, né, ter a nossa cidade ainda como estava, do jeito que estava até a semana passada, sem nenhum caso, sem nada confirmado, que Deus possa estar movendo a nossa cidade. Então esses 3 pedidos que eu quero colocar diante do altar do Senhor para estarmos orando neste momento. Oremos ao nosso Deus neste momento de família no altar. Grandioso Deus, soberano, poderoso, eterno Pai, diante da Tua graça e misericórdia, Deus, nós queremos neste momento colocar a vida do Senhor José, ó Deus, da Alice, também, ó Deus, daquele Senhor do açougue, que o Senhor esteja, Pai, visitando essas vidas, esteja, Pai, tocando em seus corações, esteja, Deus, confortando aqueles que tiverem que ser confortados, esteja, Pai, movendo toda e qualquer situação, para que a saúde dessas pessoas seja recuperada para a honra e glória do Teu nome. Nós, como igreja, Deus, continuaremos orando, continuaremos buscando ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue movendo com o Teu poder e a Tua glória a Tua igreja. E neste momento nós queremos agradecer, ó Pai, porque a nossa igreja tem avançado na obra missionária e nós estamos, ó Pai, a poucos reais de ultrapassarmos o nosso alvo de missões e queremos, ó Deus, confiar no Senhor, que para a glória do Senhor nós iremos ultrapassar este alvo e o Evangelho do Senhor não vai parar de caminhar no nosso planeta, na nossa terra, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor e clamar para que a mão do Senhor continue abençoando a nossa terra, continue, ó Deus, mandando chuva para este povo, para aqueles que dependem, ó Deus, das plantações. É o que nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. E você, meu irmão, que quer participar do Família no Altar, que tem algum pedido para colocar no altar do Senhor, mande para nós ali uma mensagem no WhatsApp e nós estaremos então colocando a sua família no altar do Senhor, ok? Você que está nos acompanhando aí também não tem o WhatsApp, pode deixar uma mensagem aí no Facebook ou no Instagram, e a gente também vai estar procurando aí e vendo o seu nome e o seu pedido para também estarmos trazendo aqui e orando, até mesmo para a nossa sala de oração, tá bom? Então, fica a dica para você aí que queira ter o seu nome no Família no Altar. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos engrandecer a Ele, que é digno de todo louvor e adoração. Bom estarmos aqui louvando ao Senhor, bom estarmos cantando louvores a Ele, porque Ele é digno de todo louvor
toda adoração. Estamos aqui
navegarei no oceano do Espírito. Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor:
Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto e vemos, como Paulo trata a igreja em Gálatas, nós vemos que atualmente nós vivemos situações semelhantes no meio do povo evangélico, do povo de Deus. Atualmente temos sido bombardeados, meus irmãos, por pregadores do evangelho fácil, do evangelho da prosperidade, do evangelho do egocentrismo, do evangelho do melodrama, do evangelho da mediocridade, menos pelo evangelho da cruz puro e simples. Somos bombardeados de todos os lados, de todas as formas, por todo tipo de evangelho, menos do evangelho da cruz puro e simples. E com o crescimento, meus irmãos, do uso das redes na internet, tem aumentado também o número de pregadores e pregações sem compromisso com a cruz de Cristo. Nós passamos a ver pessoas pregando qualquer coisa, mas não a palavra, pregando qualquer fala, falando qualquer coisa, mas sem falar da palavra, sem falar de Cristo. Paulo, provavelmente, ao escrever esta carta aos Gálatas, ele escreveu ela aproximadamente 15 anos depois da crucificação de Cristo. Irmãos, é aceitável que muitos deles, muitos dos Gálatas, se não todos, não tivessem presenciado o acontecimento da crucificação. O que estava, meus irmãos, proporcionando um afastamento da cruz e uma aproximação com o judaísmo, com o legalismo. Se nós estivermos falando alguma coisa aqui que estiver diferente daquilo que estamos vivendo hoje, eu não sei, porque para mim tudo se assemelha exatamente àquilo que estamos vivendo nos dias de hoje. Paulo escreve aos Gálatas e diz: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Está no verso de número 3, no verso de número 1, desculpa. Ó Gálatas, quem os enfeitiçou? Este fato, meus irmãos, faz com que no capítulo 2, do verso 11 a 14, capítulo 2, 11 a 14, Paulo lembra do seu encontro com Pedro em Antioquia. E neste encontro ele compara a sua atitude à atitude dos Gálatas, como de alguém que havia sido fascinado por querer abandonar a fé, a doutrina da justificação pela fé. Inclusive, Paulo chega a declarar que eles estivessem sendo enfeitiçados, talvez pelo próprio diabo, embora sem dúvida estivessem sendo amaldiçoados ou sendo enfeitiçados por mestres humanos, como nos dias de hoje. Naquele tempo, com certeza, estavam sendo enfeitiçados pelas falsas doutrinas, pelos falsos pregadores, e provavelmente também pelo próprio diabo. O objetivo, meus irmãos, que Paulo propõe então, era chamar a atenção daqueles irmãos, daquela igreja, dos receptores daquela carta, para a pregação do Evangelho da cruz. Nós precisamos voltar à cruz, nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples, que é o Evangelho da crucificação, que é o Evangelho que fala de Jesus crucificado. O que nos indica então, meus irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho e proclamar a cruz. Verso de número 1: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Olha o que Paulo fala para aquela igreja: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado.
Quando nós falamos, meus irmãos, que a pregação do Evangelho é proclamar a cruz, devemos lembrar que outros elementos também devem ser acrescentados nisso. A cruz não está lá sozinha. Nós temos que lembrar que antes da cruz houve o Getsemane, houve o momento da angústia. Jesus passou pela via dolorosa, Jesus passou por todos aqueles momentos antes de chegar na cruz. Devemos lembrar também que existe, após a cruz, existe a ressurreição. Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou. A cruz hoje para nós vazia é o símbolo da ressurreição. Porque Jesus não está mais lá. E que é apresentado também pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo inicia a sua saudação àquela igreja falando do outro símbolo do cristianismo moderno, que é a ressurreição. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A ressurreição também faz parte da proclamação do Evangelho da cruz. Não existe cruz sem a ressurreição, porque se Jesus tivesse morrido lá e simplesmente sido sepultado, para que cristianismo? Para que evangelho? Para que propagar uma mensagem de que Jesus está morto? Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Tem uma música muito interessante de um grupo de forró nordestino que fala: Jesus está vivo, eu falei com ele hoje, por isso eu sei que ele está vivo. Meus filhos gostam muito dessa música, eles sempre nos lembram, todos os dias: Jesus está vivo, papai, falei com ele hoje. Nós precisamos lembrar, o Evangelho de Cristo fala da cruz, mas fala da ressurreição, porque ele está vivo. Jesus não está mais na cruz. Paulo ainda fala, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 18 e 19, Paulo fala o seguinte: pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No entanto, meus irmãos, o Evangelho essencialmente não são as boas novas. O Evangelho essencialmente são as boas novas do Cristo crucificado. A essência do Evangelho é exatamente Cristo e este crucificado. O Evangelho da cruz, meus irmãos, precisa ser proclamado de forma visível. Observe que no texto, o verbo grego que é utilizado por Paulo é esplêndido. Sabe por quê? Ele usa um verbo chamado prógrafo, que quer dizer, naturalmente na sua tradução, quer dizer escrever anteriormente. Mas quando nós olhamos profundamente nesse verbo grego que está no texto, nós vamos encontrar que Paulo não está falando isso. Porque isso eu escrevi ou escrevi anteriormente, nós vamos ver relatado em Efésios capítulo 3, verso 3, quando ele escreve: como já lhes escrevi. Só que aqui nesse texto de Gálatas, Paulo está querendo dizer outra coisa. No texto de Gálatas nós encontramos a palavra grafo, que pode, em alguns casos, ser traduzida por desenhar ou pintar, e em lugar de escrever. Uma palavra pode ter mais de um significado, igual no português. Então, neste caso específico, Paulo está dizendo para a igreja aos Gálatas: eu pintei para vocês, eu desenhei para vocês, para que vocês pudessem entender. Não tem aquela máxima que a gente fala com as crianças e usa até com alguns adultos: você não entendeu não? Quer que faça um desenho? Então, Paulo está dizendo exatamente isso para a igreja de Gálatas. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Quer que eu faça um desenho? Pois bem, eu pintei para vocês, eu fiz um quadro detalhado para que vocês pudessem entender a crucificação. O pronome, que vem antes ali, pró, pode significar antes e não somente antes
Ante é no sentido de estar diante dos olhos, diante de alguém, e antes é no sentido de tempo. Então aqui Paulo está falando assim: eu coloquei uma pintura diante dos olhos de vocês, na frente dos olhos de vocês, demonstrando aqui então, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo, o Evangelho como uma grande pintura, onde a arte registrada por Jesus Cristo crucificado. Paulo pintou ali com suas palavras para aquela igreja uma obra de arte, mostrando Jesus Cristo e este crucificado. Paulo havia desenhado, meus irmãos, diante dos olhos dos Gálatas, de forma realística e detalhada, mas a crucificação de Jesus Cristo em todo o seu profundo significado, pintando-lhes um quadro de forma verbalmente perfeita e clara. Paulo escreveu para eles. Quem já leu romance sabe disso, que quando você vai lendo, a sua mente começa a viajar, e você começa a ver as imagens, começa a viajar dentro da história. Paulo faz isso com a igreja dos Gálatas. Paulo faz um texto de tal forma que eles leem e a mente deles consegue ir até o momento da crucificação. John Stott relata isso da seguinte forma: uma das maiores artes ou dons da pregação do Evangelho é transformar os ouvidos das pessoas em olhos, é fazê-las ver o que estamos falando, o que nos leva então, meus irmãos, a entender que pregar o Evangelho é proclamar a cruz visivelmente como uma realidade presente e permanente na vida do crente. Voltando lá na introdução, quando eu falei, que Paulo chama a atenção dos Gálatas para o Cristo crucificado, vejamos que ele faz também através da pregação, trazendo o evento passado para o presente. Paulo busca aquilo que eles não vivenciaram lá atrás, aquela pintura, aquela imagem, traz para o presente e mostra para eles: está vendo? Hoje vocês estão vivenciando a morte de Cristo Jesus. É o papel da ceia para nós como igreja. Quando nós realizamos a ceia, ela não é um memorial que nos faz relembrar daquele momento da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Exatamente isso que Paulo faz com aquela igreja ao escrever o seu texto aos Gálatas. Vejamos que ele faz isso através da pregação, trazendo o evento passado para o presente de forma clara, detalhada e expositiva, como se fosse uma pintura em uma tela. Olha o que diz o texto: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi diante dos seus olhos? Vocês não viram o que eu já falei? Ao escrever essas palavras, meus irmãos, o apóstolo poderia estar dizendo aos Gálatas que eles mesmos haviam crucificado Cristo. Novamente em seus corações, ao se afastarem do Evangelho da cruz, como está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 6. Paulo poderia estar dizendo isso para eles: vocês abandonando agora o Evangelho que eu ensinei, que eu mostrei, que eu desenhei para vocês, se vocês se afastarem, é como se vocês estivessem crucificando novamente Cristo. Segundo John Stott, meus irmãos, nós não só podemos, como devemos usar esta ferramenta de Paulo, transpondo as barreiras do tempo e tornando os eventos do passado em eventos da atualidade, de tal maneira que provoque uma reação nas pessoas. O Evangelho não está parado no tempo. O Evangelho ele é atemporal. Ele é ontem, hoje e será sempre, porque o Evangelho é Cristo e Cristo vive. Como já dissemos, meus irmãos, é quase certo que nenhum dos Gálatas tivesse presenciado a crucificação. Contudo, a pregação de Paulo trouxe perante os olhos deles a experiência real acontecida lá, quase como uma encenação do alto da paixão de Cristo, realizado lá em Nova Jerusalém, no estado de Pernambuco.
Quem já foi lá, eu nunca fui, eu tenho vontade, desejo de ir, mas quem já foi sabe, é como se você estivesse realmente vivenciando todos os acontecimentos ali de Cristo, na paixão. Paulo faz exatamente isso, é como se ele estivesse trazendo um teatro na frente daquela igreja e mostrando para eles, ó, foi assim que aconteceu. É dessa maneira, produzindo assim, meus irmãos, em suas vidas uma experiência tal que os levasse a aceitar ou rejeitar a mensagem. É isso que é o objetivo da pregação do Evangelho, é levar as pessoas ou a aceitar ou a rejeitar a mensagem. Mas a mensagem precisa ser pregada. O termo Cristo foi exposto como crucificado, não está no tempo verbal do grego auristo, que seria o nosso passado, ou passado presente, mas no perfeito. Então Paulo, quando ele escreve o texto, ele coloca que Cristo, ele está no tempo perfeito e não no tempo passado. Olha que interessante como é que Paulo faz uma jogada de palavras. Desta maneira, nós como pregadores do Evangelho da Cruz, meus irmãos, nós devemos colocar perante os olhos das pessoas, não um Cristo do passado, mas um Cristo perfeito, no tempo real, no tempo de agora. Porque o tempo verbal utilizado, meus irmãos, neste texto enfatiza exatamente a cruz, que a cruz foi um evento histórico do passado, mas que também possui validade, poder e benefícios permanentes para a eternidade. A cruz foi um evento que aconteceu lá atrás, há mais de 2.000 anos atrás, mas ela possui poder, validade e benefícios que tornam a nossa vida permanente, ou seja, eterna. Conforme declara John Stott, a cruz jamais deixará de ser o poder da salvação de Deus para os que creem. A cruz jamais deixará de ser o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O que concluímos então, meus irmãos, é que pregar o Evangelho é proclamar a cruz como objeto de fé pessoal. Não podemos falar da cruz sem tomar uma decisão ao lado da cruz, sem tomar uma decisão por estar com Cristo. Paulo fala à igreja dos Gálatas o seguinte: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo questiona a igreja aos Gálatas. Ele pergunta: foi pela prática da lei ou pela fé no Espírito? A apresentação de Paulo aos Gálatas, meus irmãos, do Cristo crucificado, não foi feita apenas para a admiração deles, mas o interesse do apóstolo era persuadi-los a colocarem sua confiança em Jesus como seu Salvador e assim continuarem por toda a vida. Contudo, não era o que eles estavam fazendo. A igreja aos Gálatas estava realmente rejeitando a mensagem da cruz. Muitos deles estavam dando ouvidos às pregações do legalismo e estavam se voltando para a lei, para o judaísmo, enquanto que Paulo estava chamando a atenção deles: ei, ó, acorda, a mensagem é a cruz, é a cruz. O fato, meus irmãos, é que eles viviam numa era, eles estavam vivendo, uma era de total contradição do que Paulo lhes tinha apresentado diante dos seus olhos. Eles estavam totalmente fora daquilo que Paulo tinha apresentado. O fato de os Gálatas deixarem de dar ouvidos, meus irmãos, à pregação da cruz, os estava afastando do Evangelho de Cristo, do Cristo crucificado, e levando-os ao legalismo do judaísmo. Segundo Russell Champlin, o fato de os Gálatas ouvir os legalistas só lhes fazia perder as bênçãos espirituais derivadas do Espírito Santo. Por isso, precisamos retomar os nossos ouvidos à maneira simples de ouvir o Evangelho e guardar
em nossos corações. É isso que nós precisamos fazer. Nós estamos dando ouvidos a muitas coisas, a muitos pregadores, e estamos esquecendo de avaliar e ouvir se realmente a palavra é de Deus. Se aquela pregação ela fala da cruz, se ela fala do sofrimento de Jesus e da ressurreição que nos trouxe vida. Hoje há muitos pregadores, meus irmãos, que não têm pregado a mensagem da cruz. E darmos nossos ouvidos a essas mensagens, temos perdido as verdadeiras bênçãos espirituais do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando nós passamos a ouvir esse tipo de mensagem, nós estamos deixando de receber bênçãos espirituais e estamos ouvindo simplesmente aquele conselho que Paulo deu a Timóteo: falatórios inúteis e profanos que de nada trazem proveito. Olha o que Paulo fala lá na primeira carta dele aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23 a 24. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não cansamos de falar, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Não importa o que os outros falem, não importa o que eles façam, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Ouçamos, meus irmãos, então a exortação de Paulo e voltemos para a pregação do Evangelho que proclama a cruz e que promove a fé pessoal. Precisamos daquele Evangelho que contrapõe a nossa vida de pecados. Precisamos daquele Evangelho que traz a nós reflexão, que faz com que nós paremos para pensar que tipo de vida estamos levando. Este é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da confrontação, é aquele que bate de frente, não é aquele que passa a mão na cabeça. O Evangelho da cruz, ele bate de frente com aquilo que está errado em nossa vida. Por isso nós precisamos ouvir a exortação de Paulo acerca de voltarmos os nossos ouvidos para a pregação do Evangelho da cruz. Para concluir então, meus irmãos, a pergunta que permeia a nossa mente é: será que temos anunciado aos perdidos a mensagem da cruz? Será que temos falado àqueles que ainda não conhecem, que estão aí afora, a mensagem da cruz? Será que temos levado a eles verdadeiramente um confronto com a cruz de Cristo? Ou estamos simplesmente falando, como diz Paulo, falatórios inúteis, usando palavras vãs somente para agradar o ego de um ou de outro? Será que nós estamos maquiando tanto a nossa pregação que a cruz está escondida? Será que nós estamos fazendo isso e a cruz tem ficado escondida, meus irmãos? Por muito tempo nós escondemos a cruz, mas que nós possamos lembrar que a cruz é o nosso estandarte. Como diz o hino do cantor cristão, o estandarte desta igreja, levantemos sem temor, pois ela é muito amada esposa do bendito Salvador. Esse estandarte, meus irmãos, é a cruz, é a bandeira que nós levantamos, o mais alto para podermos seguir, e aonde a cruz for, nós iremos também. Com a ausência da cruz, a mensagem pode até fazer a igreja crescer, e muitas igrejas têm crescido sem a mensagem da cruz. Isso tem causado até, meus irmãos, uma certa inveja em muitos pastores de ver as suas igrejas lotadas, mas sem vida, sem uma palavra verdadeiramente bíblica.
palavra da cruz assusta. E eu gosto sempre de repetir uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que diz o seguinte: Deus me chamou para vir e morrer. Ele não me chamou para que eu pudesse ter o carro do ano, a casa maior, o salário mais alto. Ele me chamou para vir e morrer. E se você não está disposto a morrer e a perder a sua vida, a mensagem da cruz não tem sentido para você. Porque Jesus nos chama: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E cruz é símbolo de morte. Jesus não nos chamou para termos uma vida de muitos privilégios. Ele nos chamou para termos uma vida de morte, uma vida de cruz. Ele nos chamou para virmos e morrermos. Este evangelho que está aí hoje, meus irmãos, pode até fazer a igreja crescer, ou melhor, vai fazer ela inchar, mas não é o verdadeiro evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é a cruz, e evangelho sem cruz não é de Jesus. A salvação, meus irmãos, a experiência e a pregação se mostram claramente na cruz de Cristo, sendo a própria essência da fé cristã. Queremos ver salvação de vidas, queremos ver experiência pessoal, uma essência do Espírito Santo na vida das pessoas, a santificação, uma mudança de vida. Queremos ver tudo isso, precisamos pregar a cruz, precisamos falar da cruz. A cruz faz parte do Evangelho. E Evangelho sem cruz, ele não tem vida. Porque após a cruz, Jesus ressuscitou. Então nós precisamos morrer para recebermos a nova vida que só Cristo é capaz de nos dar. Espero que esta mensagem alcance o seu coração. E você que está aí participando conosco, que está junto conosco neste culto hoje, possa compreender que a cruz de Cristo é o alvo da salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero agradecer a todos da nossa equipe que estiveram aqui hoje. Quero agradecer a você que esteve aí participando conosco. Sinta-se à vontade de voltar, de participar. Se você é daqui da nossa cidade, quando acabar isso tudo, sinta-se à vontade de vir nos visitar também. Queremos te conhecer. Mas por enquanto, agradecemos a sua presença aqui de forma virtual, online, nessa transmissão. Que Deus abençoe você. Espero que esta mensagem encontre lugar na sua vida e no seu coração. E que a mensagem da cruz seja o alvo da sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, ó Deus, exaltamos o seu nome e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos que a mensagem da cruz seja propagada sempre aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, para transformar vidas e corações, para a glória do teu nome. Mas especialmente nós queremos que a mensagem da cruz alcance cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que ela vá, ó Deus, ao encontro de cada pessoa que está agora neste momento, diante do seu celular, da sua televisão, do seu computador, ó Deus, ouvindo esta mensagem. Que ela possa tocar o coração, possa incomodar, ó Deus, o coração e a vida dessas pessoas. E elas possam, se ainda não têm, fazer um encontro especial com o Senhor nesta noite. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida desta igreja, sobre cada membro, sobre cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, no seu lar, na sua casa, onde quer que esteja, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe e fiquem atentos à informação da nossa sala de oração.